Boa noite, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula com o tema central Casamento com Princípios. Na primeira aula, nós falamos sobre assumir os papéis instituídos por Deus, nos preparando para um casamento de aliança. E hoje falaremos sobre a expressão do amor. Pois é, o ser humano tende a expressar o seu amor da mesma forma que ele se sente amado. Um tema bastante conhecido, a expressão do amor, é mundialmente conhecido por conta de um livro que é comercializado e se chama As 5 Linguagens do Amor. Vamos falar um pouquinho delas. A primeira, palavras de afirmação, que são elogios, incentivos, mensagens, recadinhos. Tempo de qualidade, que o importante é estar junto, não importa a quantidade de horas ou de tempo dedicado, mas sim a qualidade de estarmos 100% para o outro. Gestos de serviço, fazer algo de fato para o outro. Presente, dar ou receber algo. E o toque físico, beijo, abraço, o toque, o carinho e a relação sexual. Saber qual linguagem do amor representa o seu cônjuge vai te direcionar a encher o tanque de amor dele, o tanque emocional dele. E quando a gente fala em tanque, a gente realmente faz aí uma analogia a um carro. Por exemplo, se eu encher o tanque de um carro com gasolina e ele for diesel, provavelmente vai dar ruim, né? Por quê? Porque eu estou abastecendo ele com um combustível que não é o que ele recebe, né? Certa vez nós ouvimos uma história de um casal que estava assim prestes a se separar, à beira ali de um divórcio. E a esposa disse o seguinte, ela falou assim, olha, meu esposo, ele é bastante atencioso. Ele me ajuda com as coisas de casa, ele cuida dos cachorros, ele até se oferece para me ajudar ali nos afazeres de cozinha e tudo mais. Porém, ele nunca disse que me ama. É pesado, né? Porque para ela, a palavra de afirmação, dizer o quanto ama, valia muito mais do que o serviço que ele prestava para ajudá-la. E aí, o que a gente percebe? Aconteceu o quê? Um combustível errado. Alimentou ali o relacionamento, alimentou o tanque do outro com o combustível errado. Por mais que tivesse uma boa intenção, mas não conseguiu comunicar aquilo que ele realmente queria. Demonstrar amor da forma que ela entendesse, né? E daí, como eu sei a minha linguagem de amor? Ou como eu sei a linguagem de amor do meu cônjuge? Mais importante ainda, né? Nós nos identificamos com todas elas, mas normalmente duas vão estar mais latentes, né? Então é importante para quem não puder ler o livro, adquirir e ler o livro, que entre aí no site de pesquisa e pesquise esse teste, que é o teste das 5 linguagens. Tem vários sites disponíveis, você pode fazer e é importante o casal fazer, né? Para você entender o do seu cônjuge, né? Para você saber como você vai chegar e informar aquilo que você realmente quer dizer e quer demonstrar. E a importância dessa clara comunicação, porque a comunicação tem que ser intencional. E para obter sucesso, você tem que saber como o cônjuge vai entender o que você está comunicando, né? Falar e compreender o que ouvimos é um elo importantíssimo para que as linguagens do amor abasteçam efetivamente o tanque do outro, né, do cônjuge. Então, após identificar essa linguagem do amor, a sua e a do cônjuge, comunique-se. E se souber a sua, informe o cônjuge. E fale. Mas tenha cuidado, nós não podemos nos esquecer que as nossas falas são carregadas de sentimento. Porque a fala vai além das palavras proferidas, né? Devemos sempre analisar qual é a mensagem relacional que a nossa fala está carregando e que eu recebi com aquelas palavras, né? Em Provérbios 18, 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, falar com sabedoria, com mansidão, na hora certa, da maneira correta, farão que a compreensão da mensagem seja exatamente o que foi proferida sem ruídos.
Exatamente. E aí eu queria trazer um exemplo bem prático, assim, porque é uma vivência nossa, Sim. né? Nós temos aí uma história onde nós tivemos um ruído na nossa comunicação relacional. Nós estávamos no mercado fazendo compras e já no caixa o André disse para mim assim, olha, eu vou buscar água. Eu falei, tá bom, só que aproveita e traz para mim uns cebolitos. Sabe aquele salgadinho? Não fazendo propaganda, mas já fazendo? Mas traz para mim uns cebolitos que eu tô com vontade de comer. Ele falou, tá bom. Nisso ele foi, eu continuei passando as compras. Quando eu já estava no final, ele chegou com a água e eu olhei e ele não tinha os cebolitos. Sem os cebolitos. Sem os cebolitos. Eu, na hora, não falei nada, passei a compra, ele também não, né? Super normal. Quando nós chegamos no carro, eu olhei para ele e falei assim, e os meus cebolitos? Aí, pasmem, ele olha para mim e fala assim, sem condições. R$16 um pacote de cebolitos. Não tem. R$16,90. Não tem condições. Parece tão bobo, mas naquele momento, para mim, a mensagem relacional dessa fala foi: você não vale R$16,90. Não tinha cabimento eu pagar R$16,90 para você matar a sua vontade de comer algo. Então, para mim, foi assim, dolorido. E na hora nós acabamos conversando sobre isso, porque nós já conhecíamos, já tínhamos estudado sobre mensagem relacional. E ele me pediu perdão, enfim, nós conversamos e hoje virou um case de sucesso para a gente falar nos nossos cursos. E a gente sempre, a partir dali, sempre tomou um pouco mais de cuidado com a mensagem relacional, com o que eu digo e o que vai cair no coração do outro, como vai cair. Para concluirmos, muitos problemas de relacionamento se estabelecem a partir de falas cheias de amargura, raivas, sentimentos distorcidos ou ofensas. E a primeira reação que nós temos é nos calar. Então, quando a gente recebe do outro uma fala mais pesada, uma fala com raiva, a gente tende a se fechar, a calar. E aí a gente acaba ouvindo frases assim de casais, né? Não adianta falar. Não, ele não vai mudar. Não, nós não temos conversa. Não existe diálogo. Ele não me entende. Eu não me sinto amado. Calar é omitir e não levar à resolução dos conflitos. A gente precisa... A omissão é mais doída do que o ódio, né? As pessoas acham que o oposto do amor é o ódio. Não, o oposto do amor é você simplesmente não se importar. Então, calar, você não se importa com o outro. Então, é mais pesado do que o ódio. É muito mais pesado. Então, quando a gente fala em comunicação, além da preocupação em nos comunicarmos com os nossos sentimentos bons, de dizer, olha, eu gosto de ser tocada, eu gosto de palavras bonitas, eu gosto de ganhar presente, eu também preciso comunicar quando uma fala for mais grosseira, quando um gesto não representar o amor que eu preciso, né? Então, assim, a gente precisa conversar, a gente precisa falar para o outro sobre os nossos sentimentos e as nossas tristezas também. E para o homem sempre é muito mais difícil falar, porque o homem, por natureza, ele é mais quieto, mais calado, mais fechado, em geral. Tem alguns homens que falam mais, mas em geral o homem é mais calado. Faz parte da natureza dele ser calado e ele querer resolver as coisas por si só. Ele se cala para tentar resolver. Mas são o casal. O casal agora é um. Então ele precisa conversar, ele precisa se abrir, ele precisa às vezes demonstrar as fraquezas onde ele precisa de ajuda e comunicar de forma transparente aquilo que ele quer e aquilo que ele precisa, né? Depois de tanto tempo convivendo juntos, parece que nós conseguimos olhar no outro e entender que ele quer comunicar algo. Então, se a gente sente que um não tem essa liberdade, não tem essa facilidade, proporciona esse momento, né? Fala, olha, eu sinto que você precisa conversar, ou não existe algo entre nós que não está muito legal, a gente precisa sentar e conversar.
E assim os dois podem ali expor os sentimentos, ajustar essas arestas, pedir perdão se assim for necessário e curar, né? Tirar essa ferida para que isso não vire ali uma bola de neve e quando a gente vai ver, estão se afastando por conta de não ter uma comunicação assertiva. Em Salmos 32, versículo 3 diz: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então a importância de não se calar. Fale, converse, se comunique. Então nós encerramos nossa segunda aula hoje sobre casamento com princípios, entendendo que a verdadeira expressão do amor está em transbordar o tanque do nosso cônjuge. Até a próxima, Deus te abençoe. Obrigada.